Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, força pra continuar. Deus, que maravilhas, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença a receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Sua alegria, força pra continuar. Deus, de maravilhas, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais tempo passa, quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, e a sua
Senhor para te curar nessa noite. Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Aí na caixa das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Sempre naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Imagens da infância comecei a chorar. Imagens das lembranças lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Vem de vez daquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Nos cura, Cura-me em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sou tua criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você tem algo para Deus curar nessa noite? Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Você tem algo para Deus curar nessa noite, querido? Aleluia.
Queridos, a irmã Raquel não sabe o que eu vou pregar hoje. E quem escolheu esse louvor foi ela. Vocês vão entender como é que Deus está dirigindo esse culto. Aleluia. Deus tem cura nessa noite. Aleluia. Cura espiritual, cura emocional, cura física. Deus tem cura nessa noite. Aleluia. Olha o clamor desse louvor: cura-me. Sou tua criança, cura-me. Cura-me, eu preciso de ti, cura-me. Cura-me. A palavra de Deus diz: batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. O que Deus tem que te curar nessa noite, querido? Abre o teu coração, deixa Deus te curar, em nome de Jesus. Onde está aquele brilho nos seus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio que te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até da sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. Aleluia. Deus está contigo, irmão. Não temas. Oh. Todo mal tem que sair. É só pedir com fé. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até a sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo e Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Oh, não. Deus está contigo. Nós estamos trabalhando a questão da identidade do cristão, irmão.
Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, como é que eu venço o pecado se eu não sei quem eu sou em Cristo? Como é que eu venço as minhas lutas se eu não sei aquilo que Cristo me deu? Aonde eu estou em Cristo? O que significa ser cristão, querido? E Deus tem trabalhado o nosso caráter através dessa série de mensagens, meu irmão. Nós falamos aqui várias vezes de que a justificação é pela fé. Ninguém é justo diante de Deus pela prática de obras. Nós entendemos e aprendemos nesse lugar de que a fé e a graça de Deus é a raiz da bondade de Deus. Essa raiz, com certeza, firmados na fé, a gente vai gerar os ramos, querido, da santidade e o ramo da obediência. Deus nos ensina assim, é firmados na fé, irmão Jonas, é confiados de que um dia nós fomos justificados completamente na cruz do Calvário. Estamos em trabalho de santificação, Vinícius. Robson, a gente luta contra nós mesmos, muitas vezes, mas é confiando de que a obra que Deus começou na nossa vida, essa obra não vai parar, é de que a gente caminha de santidade em santidade, de fé em fé, confiando no Senhor. Então, com isso, queridos, eu recebo a minha identidade de cristão. Mas nessa noite eu gostaria de falar com vocês sobre medicina para a alma. Olha o louvor, cura-me. É Jesuscidência total, né? Papai falando na terra. E como é que eu cheguei nesse versículo, queridos? Eu perguntei a semana toda ao Senhor, Senhor, o que tu queres pregar naquele lugar? Senhor, o que tu vai abrir a boca para falar naquele lugar? E o Senhor me disse, você tem passado por hospitais, convida teus filhos a irem a um hospital. E eu falei, Senhor, convida meus filhos, os filhos do Senhor, né, a irem para um hospital. Eu falei, amém. Qual o título da mensagem, Jesus? Medicina para a alma. E com isso a gente vai fazer a leitura bíblica de Marcos, capítulo 2, de 15 a 17. Eu gostaria que você se colocasse de pé em reverência à palavra de Deus, para que junto possamos estar lendo essa palavra. Medicina para a alma. Marcos 2, de 15 a 17. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? E tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes, os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Podem se assentar em nome de Jesus. Amado irmão, com essas minhas idas e vindas a hospitais, eu comecei a pensar como é bom ter vida. Eu comecei a pensar como é bom ter saúde, queridos. Eu comecei a pensar como é bom ter uma família. Eu fiquei pensando como é bom poder sorrir. Como é bom simplesmente de manhã cedo você sair, tá aquele friozinho. Você vai ali na parte de fora de casa e pegar aquele solzinho da manhã, aquela coisa gostosa. Como é bom dar uma boa gargalhada, irmãos. Como é bom ser feliz, irmã. É maravilhoso, querido. Sabe, querido, diante de uma pessoa que está no leito e você está conversando com ela, você não sabe se ela está te ouvindo, porque ela está de olhos fechados e não esboça a reação. Um frio de um CTI, queridos, de rachar, e aquilo aí não pode diminuir, porque senão prolifera bactérias. Queridos, como é bom viver bem, como é bom dar uma gargalhada, como é bom se alegrar no Senhor. E lembrando dessa questão da gargalhada, eu separei aqui um texto que eu achei muito interessante para os irmãos. Dizem que um pastor bem velhinho
estava em casa à beira da morte. Aquele pastor já estava quase indo, sabe, Vitória? Estava quase passando para outra. E aquele pastor bem velhinho estava ali e ele virou e falou assim: Robson, chama o irmão X, chama o irmão Y para vir para cá. E o irmão X era um deputado, e o irmão Y era um juiz do STF. E aqueles irmãos chegaram na casa do pastor, que estava quase morrendo. Falaram: pastor, que honra estar com o senhor nos seus últimos momentos, pastor. Mas por que o senhor chamou a gente? Um deputado e um juiz do STF. O pastor virou e falou assim: olha, eu sempre segui o exemplo de Cristo na minha vida. E agora, na hora da minha morte, eu queria muito passar para o Senhor entre dois ladrões. Vocês não entenderam a piada. Era uma piada, irmãos. Eu não sei contar piada. O pastor sempre seguiu o exemplo de Cristo. E na hora da morte dele, ele queria passar para o Senhor no meio, entre dois ladrões, um deputado e um juiz do STF. Hã? Não é bom rir, queridos? Não é bom se alegrar, irmãos? A nossa vida tem que ser assim, queridos. As lutas estão aí para todo mundo, cada um tem a sua. Cada um tem sua lágrima para derramar, cada um tem sua luta. Mas é bom se alegrar no meio do Senhor. É uma bênção se sentir amado. Sabe, meu irmão, eu falei na escola dominical e repito aqui: eu não abro mão de todo dia de manhã sentar no balcão lá de casa, olhar para o alto e confessar: como é que tu pôde me justificar? Como é que tu pôde me justificar completamente a ponto de não haver nenhuma condenação sobre a minha vida? Eu que conheço as minhas falhas. Completamente justificado. Satanás não pode me acusar de nada porque tu morreu e a tua obra na cruz é completa por mim. Como é que pode, querido? E a toda manhã eu me alegro e choro na presença do Senhor e me converto novamente a Ele, querido. É maravilhoso servir a esse Deus. Que oportunidade você tem nessa noite? Quantos gostariam de estar aqui, queridos? Mas devido ao pecado, meu irmão, a tendência natural do ser humano é olhar para as coisas ruins. A tendência natural do ser humano é querer ouvir aquilo que não agrada e falar aquilo que não agrada. É a tendência do pecado que ainda habita em nós, querido. Você já viu alguém noticiar? Pai leva filho para a escola e meio-dia a família almoça toda unida. Já viu vocês isso aí em algum jornal? Boa notícia não vende notícia. Não vende, querido, jornal. Boa notícia não faz as pessoas quererem ler aquele jornal. O pessoal lê porque passou um, matou o outro, não sei quem, não sei o que lá. E aquilo está enchendo a gente, querido. É uma tendência do ser humano pelo fato do pecado. Eu me lembro, queridos, eu acho que eu já contei isso aqui na igreja. Uma vez eu estava em casa e recebi um oficial, um menino, estava se formando na academia da Força Aérea. Falei: vamos almoçar. E sentamos todos à mesa ali. E o menino não parava de nos olhar. Ele fazia assim. E eu falei: o que foi, rapaz? O que foi? Ele falou: eu não conheci o meu pai. Eu nunca me sentei em família. É a primeira vez que eu sento com uma família formada. Você tem o que agradecer, querido. A gente tem que se alegrar, meu irmão. A gente tem o que bem dizer ao Senhor, queridos. Meu amado irmão, nós temos muitas bênçãos do Senhor. Mas, querido, eu queria te dizer nessa noite que não adianta, querido, nós negarmos que temos dificuldades. Cura-me, sou tua criança. Quantos de nós carregamos palavras do passado, às vezes? Maldições proferidas. Nós somos justificados em Cristo, sim, mas por não assumir a verdade em Cristo, nós carregamos pesos, feridas que estão abertas ainda. Quantos de nós temos pessoas com as quais nós não queremos nem passar perto?
Você sente que se você passar perto daquela pessoa, você vai perder a estribeira, você não consegue se conter. Isso mostra que há uma ferida a ser curada dentro de você, meu irmão. Mas Jesus, nessa noite, nos convida a visitar um hospital. Ah, o que tem de bom no hospital? Tem coisa boa sim, querido. Deus quer que você seja criativo nessa noite. Deus quer que você se desprenda das coisas que te cercam e você nessa noite se coloque hoje diante de alguém que está num leito de hospital. Como eu tenho feito a semana toda. Quais são os benefícios, meu irmão, de se visitar um leito de hospital? Primeiro benefício é vermos quão breve é a vida. Sabe, irmão, nas emergências de hospitais a gente vê a correria, o som de ambulância, pessoas feridas, enfermos, necessitados, desespero de familiares, na busca de informações. Porque, meu irmão, está tudo muito bem, mas de repente as coisas acontecem. E a gente vai entender, querido, que a vida é muito breve. Às vezes a gente tem determinações no nosso coração, querido, porque vai ser assim, assado. Aquele ali eu não perdoo, eu não faço assim. Ah, meu irmão, a vida é tão rápido, querido. A gente acha que vai viver o tempo todo, que a gente vai viver para sempre. Vamos viver na eternidade com Cristo, mas essa vida é para ser bem vivida, querido. Tiago 4,14 vai dizer assim: digo-vos, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Presbítero Elias tem um exemplo claro. Seu cunhado. Bem, um dia estava lá fazendo planos e tal. No outro dia, o presbítero Elias recebe a ligação de que o seu cunhado havia morrido, falecido, assim ó, acabou. Então há um benefício, querido, de nós visitarmos o hospital do Senhor. O segundo benefício que Deus quer nos passar, meu irmão, é o seguinte: que diante de uma pessoa num leito de hospital, a gente reflete se vale a pena ser tão altivo. Sabe, irmão, às vezes a gente tem tanta razão em determinadas coisas, temos razão sim, estamos corretos sim, mas aquele que tinha toda a razão para nos mandar para o inferno, abriu mão da sua razão para nos dar o céu. E Deus nos chama muitas vezes a abrir mão da nossa razão, para que o seu evangelho não seja escandalizado. A gente começa a refletir se vale a pena ser tão altivo, diante de um ente querido enfermo, internado, quem sabe entre a vida e a morte. Começamos a questionar se determinados posicionamentos que geraram conflitos valeram a pena. Eu fiz isso essa semana, querido. Estava diante do meu pai e pensei em algumas vezes que a gente se aborreceu. E eu falei, não valeu a pena. Ah, por mais razão que eu tivesse, não valeu a pena. Existem lutas nas quais você não precisa entrar. Entenda, querido, quem luta por você é o Senhor. Nós falamos que a vida é breve, mas nós vamos falar, queridos, que não vale a pena ser tão altivos. João 13:34 vai dizer assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Sabe o que é você amar o outro, querido? É você ministrar da graça que você recebeu à vida do outro. Nós temos que ter a completa ciência de que nós não merecemos a salvação. Mas Ele, por sua graça, nos deu a salvação.
Existem pessoas no nosso meio que não merecem ser amadas. Existem pessoas no nosso círculo familiar que não merecem o nosso respeito. Existem pessoas no nosso trabalho que nos perseguem. Um vizinho que nos ataca, ele não merece, mas pela graça de Deus, Deus vai te dar a condição de amar aquele que te persegue e de orar pelo teu inimigo. Queridos, é somente pela graça de Deus que nós conseguimos orar por alguém que nos fere. É só quando a gente entende que a gente não merece, é que a gente ministra essa graça e essa bênção para quem não merece também. Eu falei com os irmãos aqui, eu não sei se os irmãos lembram, de que porque eu ministrei a graça a alguém que não merecia, eu entrei num Uber e Deus livrou aquele menino do suicídio. Eu só sou usado quando eu quero viver o que o Evangelho diz. E se você não consegue amar, querido, você precisa pedir: Senhor, me ajuda a entender essa graça maravilhosa. Me ajuda a entender o quão pecador eu sou. E que amor tão grande é esse por mim, para que eu possa passar isso para o próximo, querido. Amados irmãos, 1 João 4:21 vai dizer assim: e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É um pedido? É um pedido, irmãos? Vocês viram algum pedido aqui? Aqui está falando que é o quê? Um seu mandamento, e dele temos também este mandamento, de que quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Jesus resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o apóstolo Paulo chega a ser mais ousado dizendo que toda a lei se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos, quando a gente é altivo, a gente está se focando somente nas nossas necessidades. Judas se focou somente nas suas necessidades. Por 30 moedas de prata, vendeu o nosso Senhor Jesus. E se suicidou, porque não quis buscar o arrependimento. Eu acho que um sentimento terrível, querido, eu já vi isso em alguns sepultamentos, são as pessoas que carregam remorso. Sabe aquela pessoa que carrega remorso? É a pessoa que falha hoje, fere hoje, vê aquela pessoa ali, mas ela chora ali, ela se lamenta ali, ela quer entrar dentro do caixão ali, às vezes com a pessoa, mas desceu a cova, jogou a terra por cima, ela volta a agir da mesma forma. Deus não quer que você carregue remorso. Foi esse sentimento que matou Judas, querido. Deus quer ver no teu coração e no meu coração arrependimento. Gostaria de falar com vocês sobre mais uma vantagem, querido, da gente visitar um hospital. Número 3, refletirmos sobre as nossas atitudes no presente. Querido, isso é muito sério. Precisamos parar de olhar tanto para o nosso umbigo e focar em nossas necessidades, pois isso nos leva a esquecer que existem pessoas doentes, que padecem de dor, famílias sofrendo, com parentes enfermos, crianças com câncer e tantas coisas mais. A Daniela resolveu cortar o cabelo dela, era compridão, né? Ela cortou aqui no ombro, que ela quer doar para uma entidade que trabalhe com pessoas com câncer para fazer peruca, né? E a verdade, querido, que eu quero te dizer nessa noite é que você tem muito mais a agradecer do que para reclamar, querido. Para ver a condição de um pai e da mãe desesperado agora com uma criança fazendo quimioterapia e radioterapia. Será que o teu problema é tão grande? Será que não tem uma palavra de louvor ao teu Deus aí, não? Será que não tem uma boca para se abrir e agradecer pelo dia de hoje, pela vida que tu está vivendo? Irmão, que desespero, querido, é estar diante de um leito, de um hospital, de um pai, de uma mãe. Que desespero é estar no meio de pessoas no CTI,
E hoje você entra, aquela pessoa está ali, mal, muito mal, e amanhã você vai visitar o teu ente querido, aquela pessoa já não está mais ali, querido, já foi. Irmãos, reflita sobre as suas atitudes no presente, reflita sobre as suas insatisfações, querido. Temos tanto a reclamar, mas tão pouco a agradecer. O que é que Deus quer de nós, meu irmão? Nós temos o maior presente da humanidade. Nenhum preço do mundo poderia pagar a nossa redenção. Ele foi pago na cruz do Calvário. Ah, meu irmão, você tem motivo para sorrir, sim. Você tem motivo para fazer das tuas adversidades um motivo para brincar. Eu já passei por certas situações, meu querido, que só tinha ovo, arroz e ovo para comer em casa. E a gente riu daquele bife branco com amarelo lá. E vambora, vamos olhar para frente. Não tem ninguém doente. Está passando aperto, mas Deus está com a gente. Mas quantas vezes, queridos, somos insatisfeitos com a nossa família, achando que vai virar esquina e ter uma família melhor. Não se engane, querido. Todas as famílias têm problema. Todas as famílias têm adversidade. Todas as famílias têm luta. Não tem esse negócio da grama do vizinho ser mais verde, não, querido. Deus tem bênção na tua casa, querido. É como você vai sair daqui nessa noite, é que vai determinar a bênção no teu lar, a alegria no teu lar, a mudança no teu lar. Seja satisfeito em Cristo, se agrade das coisas que Deus já fez por você. Olha o que fala, Mateus 25, de 39 a 40. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar. E respondeu-lhe o rei e lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerdes. Seja sensível ao sofrimento do próximo. Você sabe que um vizinho está doente, você sabe que alguém está enfermo, você sabe que aquele rapaz não está se sentindo bem, querido. Seja sensível ao sofrimento do próximo. Jesus foi sensível ao sofrimento que haveríamos de passar. Seja sensível, querido. Se aproxime com carinho. Cuidado com essa teologia maligna de que diz que tá doente, está em pecado. Isso vem do quinto dos infernos. É porque não é o filho da pessoa que está passando necessidade lá, que está num leito jogado, que tem a coragem de falar esse absurdo, de falar porque está em pecado, está passando, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou justificado por Cristo. Aleluia! Até a tribulação pode vir. Isso pode alcançar o lar de qualquer um de nós, queridos. Mas a nossa confiança está no Cristo da nossa salvação. Aleluia! Seja sensível. Qual é o outro benefício, querido, que nós temos de visitar um hospital, querido? Número 4, refletirmos de como será o nosso futuro. Vivemos um tempo de teologia que só fala de terra. Vivemos um tempo de teologia que só fala de bênção na terra. Vivemos um tempo de teologia que só fala de teologia da prosperidade. Tu tem que ter aqui na terra, tem que ser aqui na terra, é tudo na terra, os teus olhos estão somente nas coisas materiais. Mas como a gente viu lá na frente, essa nossa vida é breve, passa muito rápido. Essa nossa vida é como uma flor que desabrocha de manhã e à noite já está seca. Nós temos um futuro. E aí, se a vida é tão breve, o que acontece depois dela? Se Deus nos fez eternos, o que acontecerá depois que pararmos de respirar aqui? Será que seremos aniquilados, como dizem algumas correntes? Será que morreu, acabou? Ou será que há algo depois dessa existência? Sabe, irmão, tem gente que se agarra ao hedonismo. O hedonismo é a busca do prazer, independente de qualquer coisa. Porque acreditam que depois que morrer, eles são aniquilados. O que é aniquilado? Acabou a existência, extinguiu, ponto final. Só que nós não cremos na aniquilação. Nós cremos no que diz João 11, 23 a 26. Disse-lhe Jesus: teu irmão,
há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisso? Eu queria te perguntar nessa noite: crê tu nisso? Crê tu que há uma vida eterna? Crê tu que existe um Salvador? Crê tu que no fechar dos olhos nessa terra, abriremos os nossos olhos numa rua de ouro e cristal, num paraíso ao lado do Rei? Ou será que apesar de ser crente, você se esqueceu disso, querido? De que daremos conta ao nosso Salvador? De que precisamos nos posicionar como servos, como filhos? Será que você ainda crê nessa verdade? Ou será que você se esqueceu, querido? Eu queria concluir, meu amado, dizendo o seguinte: primeiro, negar a enfermidade não te deixa curado. Sabe, irmão, tem gente que você fala: olha só, mas você precisa mudar de vida, essa prática não agrada a Deus. E a pessoa fala: não, tá bom. Querido, a enfermidade continua ali. E essa enfermidade é uma enfermidade terrível, querido. A enfermidade que assola a humanidade, a pior enfermidade que existe, que é a origem de todas as enfermidades, é o pecado. A partir da queda de um homem, a morte chega a todos nós. Ao buscarmos nessa noite a nossa referência, a nossa identidade diante de Deus, precisamos entender quem Ele é, como Ele age e que áreas das nossas vidas estão com enfermidades e necessitam de atenção. É claro que a gente pode parar e refletir: Senhor, tem essa área da minha vida que eu não estou conseguindo fazer a Tua vontade. Senhor, eu sei que isso é errado, mas eu não tenho força, Senhor. Isso me consome, Deus. Eu quero fazer o que é certo, Pai. Senhor, me cura da minha enfermidade. Essa enfermidade chamada pecado não leva somente à morte física, querido, mas leva também à morte eterna, isso é, ao lugar de sofrimento no lago de fogo. E você pode me perguntar nessa noite: pastor, como eu me mantenho saudável? Como eu me mantenho saudável, pastor? Eu vou te dizer: através de uma consulta diária com o médico dos médicos. Só para você não falar que eu estou falando muito de TSD, porque eu falo TSD no culto, TSD. Faz uma consulta diária com o médico dos médicos, TSD. Com certeza ele vai te dar uma prescrição de um remédio que não é tarja preta, mas é tarja vermelha. Ele vai dizer que você e eu precisamos da transfusão do seu sangue puro, que nos purifica de todo pecado. Cadê esse remédio, pastor? Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, vai falar uma coisa tremenda. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, ou do que qualquer bisturi de médico, e penetra até a divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Queridos, os médicos usam uma coisa chamada um livro, um catálogo chamado CID, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, quando eles começam a ver o que está acontecendo com a pessoa,
analisar os sintomas da pessoa, muitas vezes eles vão a esse CID, esse catálogo, para ver o que aqueles sintomas apontam, que tipo de doença aqueles sintomas apontam. E nós usamos como referência, querido, para as nossas enfermidades, a palavra de Deus, para saber o que nós precisamos melhorar e o que a gente precisa mudar. A palavra que nós lemos diz que penetra, é mais penetrante do que espada de 2 gumes e penetra a divisão da alma, as juntas e medulas. Querido, eu estava pesquisando sobre a medula e é muito interessante. O nosso sangue tem glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos são aqueles que passam no sangue, eles passam pelo pulmão e eles pegam oxigênio para poder entregar para cada órgão do corpo. Então o oxigênio é que anima a gente, o oxigênio é que traz vida para a gente, querido. Mas também o glóbulo vermelho, quando depois dele entregar o oxigênio, ele pega o dióxido de carbono, isso é, aquilo que não presta, leva para o pulmão para ser expelido de cada um de nós. E isso é fabricado na medula. E baseado nisso eu quero te dizer, deixa Deus te dar vida. Deixa Deus te dar disposição nessa noite. Deixa Deus te dar força para caminhar. Aquele que está com o glóbulo branco, o glóbulo vermelho baixo, querido, está com uma taxa baixa de, se eu não me engano, hemoglobina. A pessoa começa a entrar anemia. Crentes anêmicos, querido, que não recebem oxigênio do Espírito através da palavra e não colocam para fora aquilo que não provém de Deus nas suas vidas, querido. Deus nessa noite quer colocar vida em você e quer tirar o que não presta, tirar aquilo que está te prejudicando. Deixa Deus trabalhar na tua vida, irmão. Deixa Deus curar essa enfermidade, ainda que doa. Deixa Deus te operar nessa noite, deixa Deus operar um milagre. Não seja um crente anêmico, sem força para caminhar. Confesse nessa noite as suas fraquezas diante dele e peça que ele opere um milagre na sua vida. Os glóbulos brancos, queridos, servem para gerar anticorpos, querido. Como a gente precisa nesses dias. Anticorpos contra a mentira, contra a falsidade, contra a promiscuidade, contra enfermidades espirituais e morais. Deus quer te ajudar a vencer as mentiras desse mundo. E as mentiras que, quem sabe, você mesmo criou para você mesmo. Quando você disse, eu não consigo. Quando você disse, eu não consigo largar isso. Eu não consigo deixar de fazer isso. Nesse lado aí, Deus não pode me curar. Isso é uma mentira que você criou para você mesmo. Deus quer atuar em todas as áreas da sua vida. Ele não é Senhor de parte da tua vida, Ele é Senhor de tudo. E para concluir, querido, eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Quando Deus toca na medula de alguém, Ele trabalha nas plaquetas, querido. As plaquetas são aquelas que se acumulam no local onde há uma ferida e permitem que o sangue faça a coagulação. Já viu quando alguém está com dengue, que a plaqueta está baixa? A pessoa não pode se machucar de jeito nenhum, porque o sangue não coagula. Sabe o que isso significa, querido? Jesus quer curar a tua ferida. Ele tem poder para curar a tua ferida. Ele tem poder para poder mudar a tua vida. E será que nessa noite você quer comparecer diante dele, querido, para poder mudar o que precisa ser mudado? Será que nessa noite você quer comparecer diante dele para poder ser curado verdadeiramente dessa ferida que toda hora você esbarra e toda hora te leva a lágrimas, de sofrimentos desnecessários, irmãos, causados pelo pecado, causados pela falta de perdão?
Ah, meu querido, existem pessoas que são tão duras que só vão se render a Cristo num leito de hospital. Ali no leito de hospital fazem promessas e promessas de que eu vou mudar, eu vou deixar de fazer isso. Mas quando são curadas, na primeira esquina esquecem da grande obra que Deus fez nas suas vidas, querido. Será que hoje não é a noite de você refletir o quão abençoado você já é? Será que nessa noite não é a hora de você refletir que você precisa dizer eu te amo para o seu parente, para o seu cônjuge, agora, hoje? Porque amanhã não pode ter oportunidade, pode ser que não tenha mais oportunidade. Eu olhava meu pai naquele leito e eu falava e pensava, querido, quantas vezes eu podia ter dito pro coroa, eu te amo. Graças a Deus ele já ouviu, que ele já está voltando a si, graças a Deus. Mas o tempo de ministrar amor é hoje. O tempo de deixar um pouco a razão de lado para não escandalizar o evangelho é hoje. O tempo de pensar em visitar alguém enfermo é hoje. O tempo de refletir sobre o nosso futuro é hoje, querido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você parasse diante e pensasse agora em alguém que feriu você. Eu queria que você pensasse agora em alguém que te magoou, em alguém que traiu a sua confiança, que você amava tanto, mas te feriu, e essa traição te dói. E quando você se lembra dessa pessoa, você já se ira, você já fica nervoso, a pressão já sobe. Deus quer que você decida perdoar nessa noite. Deus não quer que você carregue esse peso da falta de perdão. Deus não quer que você carregue o peso, a maldição de não ser perdoado, meu irmão. Porque a oração do Pai Nosso fala: perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se há alguém aqui nessa noite que não consegue ministrar perdão, eu quero que você lembre da graça de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você lembre da salvação que te foi dada. Eu quero que você lembre da passagem bíblica que diz: e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Na imundície do nosso pecado, Jesus Cristo já olhava para cada um de nós. Aquele a quem é muito perdoado, querido, ele é muito mais grato. Diz a palavra do Senhor que uma mulher de vida fácil entra no lugar onde Jesus estava e ela começa a chorar aos pés do Senhor e enxugar as lágrimas com os seus cabelos. Mas o fariseu que estava ali começa a acusar aquela mulher. E Jesus lhe diz: engraçado, você é religioso, frequentador de igreja. Você é religioso, frequentador de igreja, mas eu não vi lágrimas sair dos teus olhos em gratidão pelo que eu fiz na cruz do Calvário. Mas agora uma mulher de vida fácil vem e se arrepende aos meus pés e você quer acusá-la. Jesus veio para mim e para você, querido. Jesus veio para mim e para você, querido. Será que a enfermidade do pecado cauterizou o teu coração e você não consegue mais chorar esse pecado?
o pecado de não perdoar, o pecado de fazer o que Deus diz para não fazer, o pecado de não fazer aquilo que Deus diz para fazer. Deus quer curar você, querido. Deus quer mudar a tua história, querido. Mas cadê o arrependimento? Cadê a lágrima? Cadê o desejo sincero de mudança? Ou será que você se acostumou a essa enfermidade? Considera normal caminhar assim, e isso tem te atrapalhado na caminhada. Isso não te deixa vencer os grilhões, isso não te deixa avançar. Ah, meu irmão, a vida é tão curta, queridos. Decida vivê-lo 100% dentro da boa, agradável vontade de Deus.